muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Visita na Record. Como você já sabe, todo domingo temos visitas ilustres aqui na nossa sala de estar. A House Criativa Comunicação combina publicidade e propaganda, marketing e assessoria de imprensa, um leque integrado de comunicação para buscar resultados efetivos para os clientes. A House Criativa conta com uma equipe composta por publicitários, jornalistas e designers que, unidos, formam um time talentoso. Trata-se de uma estrutura operacional completa que potencializa e otimiza o investimento em comunicação. Bom, e quem vai falar um pouco mais dessa, que é uma das principais agências de comunicação da nossa região, é a proprietária Esther Parreira Miranda. Esther, seja muito bem-vinda neste domingo aqui no Visita na Record. Obrigada, Ana Paula. É um prazer, né, estar aqui representando a equipe da House Criativa, um time aí realmente talentoso e que tem aí desbravado a comunicação regional, né, como um todo. Tá aí, olha, gente, a House Criativa não é só uma agência de publicidade, não, tá? A House é uma casa de família, exatamente, uma família que sempre pensa e constrói tudo junto, com planejamento, diálogo e mentes criativas. Então, não tem como a receita dar errado. Uma agência que evolui, mas com princípios que não mudam. Bom, a Esther vai contar um pouco pra gente dessa história, de como que começou a House Criativa. Sim, a gente já pode contar que são 14 anos. Eu tenho uma irmã que é publicitária, né, Elisângela, então o quadro societário da agência sou eu e ela. E há 14 anos atrás, ela dentro de uma agência de Bauru, teve então aí a coragem de empreender. Eu era assessora de imprensa, já formada em jornalismo também, então ambas da área de comunicação. E sempre com uma vertente para redação publicitária, né? O jornalista tem também aquele hábito, eu era assessora de imprensa, mas eu fazia alguns freelas de assessoria, de redação. Isso acabou me levando para a publicidade e para também sonhar com ela. E foi quando a gente, então, começou a associar o meu trabalho, que eu já tinha, a prospecção. E muito voltado para a área de varejo. Então, a House Criativa começou atendendo o varejo supermercadista. Né? Com isso, a gente foi atender a Associação Paulista de Supermercados, ficamos 10 anos com eles, e o que levou a gente muito para a comunicação institucional. Tá? Só que eu acredito, a Elisângela também acredita, que a vida é feita de propósitos, né? Sim. Então, a gente tem propósitos de vida e no trabalho não é diferente. Então, comunicar com propósito é algo que nos apaixona. E o lado da assessoria de imprensa, uma veia na política, então a gente tem até na descendência familiar a atuação política também, é uma área que eu gosto muito e dentro da assessoria de imprensa já havia trabalhado com essa área e a gente começou então a empreender para o lado das licitações públicas. Tá. E hoje vocês trabalham com diversas campanhas públicas, né? Exatamente. Aliás, esse é um desafio, Esther. Hoje, por exemplo, no mundo em que nós estamos, nessa situação que nós estamos vivenciando, a gente vê aí campanhas, por exemplo, como Covid. Como conseguir resumir tudo isso e levar isso tudo de uma forma assim tão didática, né, tão acessível à população? Olha, eu acho que se falasse pra gente, a licitação veio para nós aí nos últimos 8 anos, tá? 7 anos para cá com bastante força, com cursos, preparação de documentação da empresa. Se me falasse que nós iríamos gerir a comunicação de uma pandemia, eu ia falar que era algo improvável, né? Ou como fazer, né? Mas como a gente veio de assessoria de imprensa e havia um conteúdo de gestão de crise, é onde as áreas se completam. E a gente entendeu que a pandemia agora seria um momento estratégico, não só para a gente trabalhar a comunicação pública no que tange a orientação, prestação de serviço e transparência pública, mas também como um legado de mobilização, de conscientização social e principalmente de apoiar os municípios no que é a maior crise, né, do nosso século. Porque nem profissionais da saúde, nem mesmo os gestores públicos, eu costumo dizer para os prefeitos que eu atendo que ser prefeito nesses últimos 2 anos é uma missão. Eles não conseguem ter noites tranquilas, porque enquanto você está tentando descansar, você tem uma UTI lotada, você tem profissionais de saúde em crise, você tem
profissionais exaustos, uma população também com grandes incertezas. Então, como que a gente ia trabalhar a comunicação? Foi algo que a gente parou a agência. No dia 17 de março, eu lembro de parar e falar o que está acontecendo. E aí, um case nosso é o município de Marília, que estava com toda a mídia de aniversário, 4 de abril, comprada. E aí não ia mais acontecer o aniversário da cidade. A cidade tinha que fechar. E você tinha que orientar a população a ficar em casa. Né? E quem trabalha com mídia sabe que você tem um projeto, uma compra, isso é incancelável. Então a gente construiu dentro da agência quase que um projeto de guerra. Então a gente vai ter que comunicar à população o que está acontecendo e o que a prefeitura vai fazer. E aí foi a primeira campanha, então a gente já fez a primeira campanha contra a Covid-19 em março de 2020, né? E foi, assim, muito assertiva. A gente conseguiu unir jornalismo e publicidade e levamos bastante informação, conscientização, aonde testar, como se comportar, trabalhamos o comportamento, trabalhamos equipes de saúde, unidades gripais, enfim, tudo isso que a gente vê aí todo dia no jornalismo, a gente levou para a publicidade. Isso que é o interessante, né? Daí você uniu justamente essa experiência que você já teve antes, né? Antes da publicidade. Sim. E aí, agora o desafio, nós falamos da Covid, mas continua a Covid, agora vacinação também já é um outro tema também que exige colocar esse olhar jornalístico dentro da publicidade, certo? Sim, eu costumo dizer dentro da agência que eu não saio para a agência antes de eu assistir os principais telejornais da manhã. E nos pauta demais, né? Então, o que as outras prefeituras estão fazendo, o que está acontecendo no estado, qual a movimentação de decretos e tudo isso a gente tem que levar para a comunicação da prefeitura de uma maneira muito rápida. Né? Então foi isso com vacinação. Na segunda onda da pandemia, no ano passado, eu lembro que a gente já tinha falado exaustivamente sobre ficar em casa, evitar aglomeração, e a gente percebia que a população continuava muito fixada em tudo isso, ou até mesmo já desmerecendo, porque um ano depois, né? Então aí a gente resolveu fazer materiais com profissionais de saúde, mostrar a luta deles, o dia a dia de uma enfermaria. Enfim, a gente foi para a linha de frente, a gente entrou com os profissionais dentro da situação. E acredito que seja, assim, o nosso maior case de comunicação, para mostrar o quanto a comunicação pode contribuir com qualquer área, né? E pode realmente fazer a diferença. Bom, já que nós estamos falando de case, vamos falar um pouco dos clientes, qual a área hoje que vocês atendem? De tudo um pouco, Nós continuamos atendendo varejo, né? Existem clientes na área supermercadista que estão com a gente. Tem um cliente que está com a gente há 14 anos, né? Outro que vem há 12 anos, outro que está com a gente há 6 anos. São clientes que a gente tem um grande conhecimento, até pela nossa presença na Associação Paulista de Supermercados também. Então a gente costuma estar muito focado nesses conteúdos que tangem a fidelização do cliente, a qualidade das lojas, a operacional do supermercado. Então é uma especialidade nata da agência, né? E essa especialidade nata do atendimento ao varejo, essa agilidade veio para as prefeituras. Porque, querendo ou não, as pessoas acham que a publicidade institucional ela é um pouco mais planejada. E não, né? Uma prefeitura tem demandas diárias. Então, eu tenho um departamento de comunicação que é gerido pela minha sócia, pela Elisângela, que está pronto para produzir demandas emergenciais a todo momento. Então, a gente levou essa agilidade do varejo para a gestão pública, não só para a gestão, mas em campanhas políticas que a gente também já desenvolveu. E isso traz um diferencial, traz uma agilidade que muitos setores públicos os quais eu atendo, que não era comum. Uhum. Né? Outro diferencial nosso também é a equipe, né? Então a gente tem uma equipe multidisciplinar que está sempre atenta, então a gente tenta passar esse espírito de busca de informação, e a área digital que chegou aí nos últimos 5, 6 anos, que vem crescendo e vem se integrando também à área offline, que foi onde começou o berço da agência, né? Qual é o tamanho dessa equipe, dessa família, né? Que é o lema de vocês aí. Sim, a House Criativa a gente acaba chamando de família porque é 2 mães, né? Quando a gente começou a sociedade há 14 anos atrás, é exatamente a idade que a minha sobrinha vai fazer, né? E o meu filho tem 13, eu tenho na verdade 3, mas o meu menino tem 13, então no primeiro mês da agência eu estava grávida.
e nada fez a gente parar. Então, acho que isso, para a mulher, é algo que deve ser muito observado, porque maternidade não nos para, nos motiva, todos os percalços e é o poder do dia a da criação ali em todos os aspectos, é lógico que né? existe assim um cunho familiar por trás muito forte, marido muito companheiro, então eu acho que tudo isso faz da House uma família, sim. Hoje a gente tem lá 14 profissionais, a gente tem um profissional de atendimento locado na região de Ribeirão Preto, tá? E muito focado também aqui a gente costuma agora chamar de 014, a gente atende 016, 018, a gente está dividindo um pouco o estado por áreas. E não só aqui no estado de São Paulo que vocês estão presentes. A gente já atendeu Mato Grosso do Sul, mas hoje o nosso foco maior são as prefeituras do interior de São Paulo. E crescer o atendimento à gestão pública, ao marketing político e continuar aí atendendo com qualidade os nossos clientes da área de varejo. Tá aí, olha, tem novidades vinda por aí, né? Tem, que é a mudança aí de endereço. Como é que tá essa questão? Então, né, eu acho que a gente tem que tirar desse momento todo aí da pandemia um positivismo, né? Porque é possível crescer na crise, é possível olhar para os problemas como uma oportunidade e tendo desenvolvido desde o início da pandemia campanhas, né, que fortaleceram a comunicação dos municípios que nós atendemos, outros municípios se interessaram e a gente ampliou o alcance. Então a gente fez campanha para várias cidades, Itaí, Avaré, Garça, própria Marília, Orlândia, Pitangueiras, por aí vai. E isso deu uma força para a gente dar um próximo passo, que é um prédio novo, uma nova estrutura, e não é só um prédio novo, esteticamente dizendo, mas é um prédio que dá mais condição de integração de equipe, de uma comunicação mais integrada dentro da agência, e que vai fazer com que o trabalho tenha uma qualidade ainda maior. Salas de reuniões maiores, né, um espaço mais arejado, enfim, tudo aquilo que realmente traz diferença para o dia a dia do profissional de comunicação. Tá aí, sempre trazendo essas novidades, então, né, House Criativa. Esther, nós queremos agradecer a sua presença aqui hoje, visita na Record. E olha, para você que quer conhecer um pouco mais da House, né, pode acessar o site, tá? housecriativa.com.br. Muito obrigada, Esther. Eu agradeço muito a oportunidade, né? E acompanha a gente lá também nas nossas redes sociais, que é o House Criativa. E a gente está sempre colocando novidades e oportunidades para quem curte aí a área da publicidade e da comunicação. Tá certo. Bom, obrigada. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com mais Visita na Record.